Começar a gravar aqui, estamos gravando. A ideia de hoje é realmente bater um papo com vocês para entender os diversos pontos de vista, né, dos professores, dos alunos, e para a gente aí amadurecer e entender um pouco desse universo que se tornou uma realidade no Brasil da noite para o dia, né? Enquanto outros países já tinham esse hábito, já tinham esse tipo de cultura, né, de realização, não só de aulas, né, mas o mundo corporativo hoje, não hoje, né, mas já há algum tempo aqui, já vem trabalhando com esse formato. Então, reuniões presenciais já estão deixando de existir dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, né? Tem empresas, por exemplo, americanas que têm filiais aqui no Brasil, que o funcionário que está trabalhando aqui no Brasil nunca nem viu o patrão dele, né? O professor Felipe mesmo, ele trabalha como diagramador de apostilas, e ele me fala que faz 2 anos que não vê o patrão dele, porque só a distância. Então, isso é algo, essa cultura à distância já tem se tornado como prática comum, né, nas principais nações aí do mundo. Claro que não com tanta intensidade, né, na escola regular, que é o nosso caso. E devido à situação da pandemia, isso se tornou real e, no primeiro momento, assim, a maioria das escolas foi forçada, né, a trocar, a entender esse universo. Nós aqui já tínhamos um certo conhecimento dessa ferramenta, já tínhamos os recursos, né? Então, para nós foi menos traumático no que se diz respeito à parte operacional. Mas a parte de adaptação, a gente sabe que levou um tempo aí, até todo mundo se adaptar ao modelo, né? Foi uma adaptação para todos. Né? Vocês conseguem ver a tela aí? Sim. Sim, sim. Vamos lá. Primeira coisa, imersão. EAD, herói ou vilão? Na verdade, a ideia desse bate-papo é tornar de forma mais clara possível se o EAD tem sido o principal causador, né, de doenças psicossomáticas ou de certa revolta. De quem é essa culpa, afinal? Né? Afinal de contas, esse ensino à distância vai ajudar, vai atrapalhar, vai ficar tanto fez como tanto faz? Então, a primeira coisa que eu gostaria de começar falando é mostrar alguns dados para vocês. Né? O Rogerinho trouxe para a gente, aí, o responsável pelo marketing do colégio, de acordo com o dado da ONU, 9 em 10 estudantes estão sem as suas atividades escolares. Ou seja, a cada 10 alunos no Brasil e no mundo, aliás, essa pesquisa no mundo, a cada 10 alunos, 9 estão longe da rotina escolar. Outro dado importante, notou-se que o índice de ansiedade durante a pandemia dobrou. Então, lá em março, começou a alavancar, abril aumentou ainda mais e maio e junho dobrou. Então, o que era antes índice de ansiedade nos alunos de escola regular, que era de 4%, hoje esse índice pulou para 8% no último trimestre. Outro dado importante, antes da gente passar para as perguntas e para as discussões. Especialistas, eles dizem que isso se deve à falta de preparo emocional durante a primeira infância. E aí eu passo a bola para o Rafa, né? Ele trouxe esse dado para a gente, para o Rafa explicar melhor para a gente esse dado aí, Rafa. Oi, gente. Eu li alguns artigos dentro da pós-graduação que eu estou fazendo uma pós-graduação em psicopedagogia, e um dos módulos que a gente trabalhou agora nessa época da pandemia e tudo mais, do ensino em AD, foi fracasso escolar. E dentro do fracasso escolar, eles trazem bastante o tema de ansiedade, o tema de problemas psicossomáticos associados ao estudo, tá? E um desses artigos falava isso, a falta de preparo emocional durante a primeira infância. A maioria dos especialistas atribui esses transtornos de ansiedade, déficit de atenção, hiperatividade, e, de novo, eles não estão diagnosticando, tá? Eles não estão ali fazendo um diagnóstico disso. É pesquisas que eles fazem, que eles vão relatando ali os dados que eles coletam. Mas a falta de preparo emocional
tem fator decisivo na ansiedade. O que eles consideram a falta de preparo emocional nessa primeira infância? Eles atribuem isso à falta de, ou ao pouco tempo que hoje os pais ou responsáveis têm para passar com a criança e com a falta de sensibilidade de deixar, às vezes, essas crianças se frustrarem com algumas coisas. Preparar essa criança para que ela entenda que ela não vai conseguir atingir tudo da maneira que ela quer, que ela consegue alcançar os objetivos dela, mas nem sempre vai ser no tempo dela. Ela vai ter que esperar algumas coisas acontecerem, ela tem que esperar o tempo certo daquilo acontecer. Isso desprepara a criança emocionalmente e leva à ansiedade. A criança não sabe entender e aí ela se torna um jovem e depois um adulto que não consegue compreender que aquele objetivo dela não vai chegar naquele momento, ou com aquele comportamento ela não vai conseguir atingir aquilo. E isso desprepara a criança emocionalmente. Ela acha que ela vai conseguir o que ela quer no momento que ela quer, que tudo tem que ser do jeito dela, basicamente. Então, essa falta de preparo levou eles acreditam essa ansiedade nas crianças aí, essa vontade ininterrupta de ter alguma coisa e não atingir isso. Beleza, Rafa, obrigado. Mais para frente nós vamos falar mais sobre isso também. E outro dado importante é que quem manteve a prática física, de exercício físico ativa, peço perdão pelo erro de português aí, né, que o estagiário não digitou certo, né? Então, assim, quem manteve a prática de exercícios físicos em dia, mas a academia está fechada. O que eu vou fazer? A rua está aberta, né? Coloca a máscara, vai correr, vai pedalar, vai andar de patins, enfim. Aquelas pessoas que mantiveram a sua prática de exercícios físicos em dia, esse índice de ansiedade, de crise de depressão, foi bem baixo, né? Então, realmente foi menor. Isso nos leva a entender que a prática de exercício físico, aliado a uma rotina saudável, tem grande poder sobre essas doenças psicossomáticas, tá bom? E, partindo aqui já para o próximo ponto, a primeira pergunta que já vamos abrir aí para a roda de discussão. Diante dos dados que nós acabamos de ver, o que nós poderíamos fazer de diferente para mudar esse panorama? Né? O que nós poderíamos... nós poderíamos utilizar outro recurso para mudar esses dados, ou nós poderíamos utilizar outra ferramenta, né? Vou parar aqui um pouco o espelhamento, que agora eu vou chamar para bater um papo aqui, começando pelo professor Wagner. Professor, o que você acha que a gente poderia fazer de diferente, alguma estratégia diferente diante dessa crise aí, mundial da pandemia, do coronavírus? Existe alguma outra possibilidade que a gente poderia fazer diferente, né, nesse tempo que nós estamos vivendo? Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Caio. Obrigado aí pela oportunidade. No contexto escolar, está existindo um problema gigantesco, que é a perpetuação de uma estrutura que já vinha apresentando problemas há muito tempo. No contexto da escola, por exemplo, é muito comum, no contexto do sistema escolar como um todo, né? Não apenas Brasil, mas mundial, principalmente no contexto que nós estamos vivendo, justamente com os dados apresentados mesmo, que apresentam, inclusive, que como apresentado pelo Rafa, hoje os pais têm muito menos tempo de ficar com os seus filhos. E essa educação acaba sendo muitas vezes terceirizada para a escola. Então, esse trabalho de autoridade, essa questão de educação acaba ficando muito restrita à escola. E isso acaba tornando a escola uma instituição que toma muitas decisões além do que ela deveria. Porque ela acaba tendo a função de educar essa pessoa, essa criança, esse adolescente. E isso acaba se tornando um problema porque a escola acaba tendo um nível de reconhecimento de autoridade muito maior do que ela deveria. Então a criança ela sente muito mais medo, por exemplo, de um professor do que do pai. A criança ela sente muito mais medo de um diretor do que do próprio pai. Ela sente mais medo de ir para a direção do que apanhar do pai em casa, por exemplo, muitas vezes. Ou de ficar de castigo. E isso é um problema. A estrutura vertical, a estrutura mais unilateral de decisões, ela é adotada pelo sistema escolar como um todo, muitas vezes. E como uma das formas aí da gente conseguir lidar cada vez mais, inclusive
até mesmo reivindicado por alguns alunos, é a própria democratização desse ensino. O que eu quero dizer com isso? Cada vez mais dar voz aos próprios alunos. Alunos participando, inclusive, por exemplo, do planejamento de aulas de cada professor mesmo. Aqueles, claro, que se interessam. Daí até as decisões mais decisivas, entre aspas, como, por exemplo, o modelo de prova, que foi o que aconteceu, inclusive. Os alunos, inclusive, que se posicionaram com relação à prova, com relação ao modelo de provas, e a escola sendo, então, um âmbito que ouve o aluno, e isso, inclusive, gostaria muito de agradecer por conseguir fazer parte de um time que, de alguma forma, ouve muito o aluno, tem isso em prática e se diferencia de muitas outras escolas por conta disso, porque ainda tem existe um portal, existe uma comunicação direta com o aluno, existe alguma coisa sempre presente, mas eu sinto que, a partir das leituras e da carga que eu tenho, que uma coisa é ter o portal, uma coisa é ter a porta de entrada, uma coisa é ter ali a possibilidade de diálogo, outra coisa é ter essa motivação. E é isso que falta. Nós vivemos numa sociedade que faz com que nós terceirizemos a responsabilidade a todo momento. Desde um voto apenas de 4 em 4 anos até uma decisão de que lei você tem que fazer, porque fulano decidiu que tem que ser assim. Então, já vivemos numa cultura onde a participação das pessoas nas decisões sociais, elas não são motivadas. Elas não vêm numa mão efetiva mesmo, né? Não vem ser efetivada. E o problema disso é que quando nós lidamos com um problema pandêmico, de uma pandemia, como é o que está acontecendo, as pessoas se sentem acuadas ainda mais. Porque nós, por parte da instituição, acabamos nos sentindo extremamente pressionados por ter que tomar muito mais decisões do que nós deveríamos, ainda mais do que o normal, e os alunos muitas vezes se posicionando numa situação onde eles se sentem muito mais acuados justamente pela situação. Então vira uma panela de pressão gigantesca, e isso é o que acaba gerando um problema dentro da escola. É o que acaba gerando um problema justamente por essa falta de comunicação e dessa motivação dos próprios alunos. Sim, a motivação pessoal, né, você disse. Desde que a cultura escolar é fundada, desde que a escola foi fundada, inclusive, né? Sim, legal. Obrigado, professor Wagner. Eu queria ouvir um aluno agora. Alguém gostaria de comentar? A ideia é assim, gente, quero que vocês pensem, de acordo com o nosso slide lá, o que nós poderíamos fazer de diferente para mudar esses dados que foram apresentados. Eu vou até compartilhar aqui de novo com vocês. Esses dados aqui, 9 em cada 10 estudantes estão sem aula. Isso no mundo. O índice de ansiedade dobrou durante a pandemia. Né? E os especialistas, conforme o dado que o Rafa trouxe para nós, eles dizem que essa oscilação, né, emocional dos estudantes, né, se deve ao fato de que lá na primeira infância não foi bem trabalhado, primeira infância de 4 a 7 anos. E eu trouxe mais um dado que a prática de exercício físico contribui para uma certa estabilidade emocional. Então, eu gostaria de ouvir algum aluno, né? Quem que gostaria de sugerir, o que a gente poderia fazer de diferente nesse momento? Não pensando só em escola, mas analisando esses dados, que nós vamos chegar lá no EAD daqui a pouco. Larissa, quer comentar alguma coisa? Larissa está aí. Maria Júlia. Vocês não querem falar, gente? Caio. Oi! Ô, Maju, o que você acha aí? O que a gente poderia fazer de diferente na nossa rotina pessoal, independente de escola, para passar esse momento assim, de uma melhor maneira? Assim, eu tenho ansiedade, né? E assim, no começo da quarentena, acho que até cheguei a comentar com alguns professores que eu tive algumas, sei lá, uma surtada. Falei, não dá mais, não aguento mais esse negócio. Mas eu acho que a gente tem que ver como que a gente se sente bem, né? E tentar se remanejar, porque de um jeito ou de outro é meio que inevitável. A gente
de vez em quando vai ter uma surtada e tal, só que, assim, não ficar pensando no pior, sabe? Eu parei de ver notícias, essas coisas de televisão, eu só me informo, assim, realmente só o necessário, porque eu acho que muito só se fala disso. A gente já sabe das consequências, já sabe que tem que se cuidar, sabe? Tipo assim, se prevenir essas coisas, só que muita informação, tipo, toda hora vir falar e toda hora coisa em cima da cabeça, a gente dá uma surtada. Então, assim, eu só, tipo, me atualizo no final do dia lá, que eu nem lembro o canal que é, mas aqui em casa a gente assiste, e que ele passa um balanço, assim, geral do dia inteiro, né? Quantas mortes teve, tanto aqui em Ribeirão, tanto, assim, estado de São Paulo e afins. Ele passa se teve alguma morte, a cidade de Ribeirão Preto, os casos, se aumentou, se Bombardeado o diminuiu. dia todo, né? Você quer dizer isso? Tipo, uma geral. E, assim, eu tô tentando me exercitar, assim, né? Eu corro aqui na frente de casa, porque eu moro na frente da Ernestlé, então eu corro aqui na frente de casa. Sei lá, eu comecei a pintar uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Agora eu quero pintar a minha parede do quarto, tipo, A imagem olha bonita. só. E não sei, tipo, eu descobri muita coisa. Eu usei a quarentena também para resolver algumas coisas que estavam meio pendentes na minha vida, que às vezes a gente não tinha tempo e agora até tem de sobra, né? Aí eu falei, vamos resolver. Aí eu fui lá, resolvi. E Olha até que só. tá tudo bem. Ô, Maju, eu quero aproveitar esse gancho aí, não está no nosso script. Alguém de vocês aqui desenvolveram uma habilidade nova ou buscou fazer algo novo nesse período? Igual, Sim. falou que comecei Sim, a eu estudar. consegui. O que você conseguiu, Fernando, Gabriel? Ah, eu tô andando mais de bicicleta, sabe? Aproveita, eu posso conseguindo já não pensar muito no futuro, esquecer um pouco dos meus problemas. E eu Legal, mantinha as atividades físicas, então não me afetou tanto a quarentena. bacana. Mais alguém desenvolveu algum hábito novo? Eu comecei a fazer Eu algumas. comecei. Vamos lá, vamos começar com a Hanna, depois eu vou para a Maria Rita. Vamos lá, Hanna, pode falar. Eu comecei a fazer algumas atividades de, tipo, coisa de papelaria, assim, que eu gosto bastante. E aí foi passando o tempo, sabe? Porque fica muito tempo em casa entediada. Sim. É bacana isso aí. A gente fica muito tempo sem fazer nada, realmente, né? Tem um ditado aí que mente vazia é a oficina do diabo, né? Tem um ditado igual. Então, se você não ocupa a sua mente, é realmente complicado. Fala, Maria Rita, o que você desenvolveu aí nessa fase? Descobri que cortar as coisas me acalma, então eu tô igual uma louca cortando tudo que eu vejo. Cortando? Pois é. Mas tá fazendo aquele negócio de papel, recorta, as coisas? Não, só pego a faca e vou cortando, que vem na minha cabeça. Hoje eu cortei uma caixa de café. Que bacana. Trabalho manual, né? Então, Exatamente. show de bola. E ó, aproveitando isso que nós estamos falando, olha só. Para você desenvolver um novo hábito, né, os estudiosos falam que você precisa de 21 dias para você desenvolver um novo hábito, que esse 21 dias é o tempo que o seu cérebro precisa para registrar, né, esse novo hábito e tornar isso rotina, ou se adaptar a essa rotina. Então, quando nós começamos esse período de aulas à distância, eu imagino assim, não só para vocês alunos, né, mas para todos os professores, a direção, a coordenação, realmente foi uma reinvenção, né, em todos os departamentos da escola, da portaria até a direção. Então, no comecinho realmente foi muito complicado, né? Talvez os professores não demonstravam isso, né, no ao vivo, ou demonstravam, né? Mas assim, foi um período assim, poxa, será que vai dar certo? Né? Porque realmente, diante do que nós temos hoje, é isso que tem que ser feito. Né? E aí, eu quero voltar para vocês, quero compartilhar aqui, ó, isso daqui, ó. O que é isso aqui? Quem sabe dizer o que é isso aqui? Alguém?
não é um iceberg, né? Sim, é um iceberg, muito bem. Né? Então, esse iceberg, na verdade, por que eu trouxe aqui? Porque quando a gente fala, né, de ansiedade, quando nós falamos de desmotivação, eu não tenho uma rotina, eu não tenho um hábito, né? Tudo isso que nós estamos analisando de março para cá, eu gostaria de representar por esse iceberg. Só que, na verdade, o iceberg, ele não é composto só por essa parte que fica do lado de fora do oceano. Mas o iceberg, na verdade, a maior parte dele fica embaixo d'água. Então, tudo isso que nós estamos discutindo aqui, EAD, responsabilidade, rotina, motivação, tudo isso que nós estamos discutindo é a pontinha do iceberg, é o que fica do lado de fora. Mas lá embaixo da água, lá na primeira infância, né, eu nunca desenvolvi um hábito saudável, eu nunca tive rotina, eu nunca tive hábito de anotar na agenda as tarefas, eu nunca. Isso representa a maior dificuldade até aqui. Porque se a gente for parar para analisar os alunos que já tinham uma certa responsabilidade, e nesse período que foi mais difícil, eu concordo com vocês, que não é a mesma coisa, isso a gente nem vai discutir, gente. Nem coloquei em pauta aqui para discutir se presencial e EAD é a mesma coisa. É claro que não é, tá? Mas assim, eu também sou aluno de EAD, o Rafa também tem professor também fazendo curso EAD. A gente sofre também o que vocês estão sofrendo, né? Então, esse período de adaptação e de renovação foi passado por todos nós, né? Como o Wagner citou lá, nós recebemos uma carta de alguns alunos e nós analisamos aquele conteúdo e realmente nós somos uma escola que escuta vocês. Claro que desde que seja algo embasado, que tenha um embasamento, né? Então, nós estamos nos reinventando constantemente. Não é simples você, da noite para o dia, o professor que está acostumado com lousa, o nosso aqui já é mais tecnológico, né, com espelhamento e tal, e aí daqui a pouco ele está na frente do computador, não vê ninguém, só a câmera, não sabe se está saindo um som agradável, não sabe se o aluno está acordado ou não, aí tem professor que pede para ligar a câmera, porque ele se sente sozinho. Então, assim, não se sintam como únicos nesse processo. Todos nós passamos por isso, né? Inclusive, assim, as nossas reuniões, que vocês não têm acesso, a gente sempre procura proporcionar a melhor experiência dentro desse formato para vocês. Acabou de tocar o sinal para matar a saudade, né? Então, quando eu falo de iceberg, existem problemas lá na nossa vida, no nosso cotidiano, problemas que eu falo de organização, de responsabilidade, que quem não tinha esse hábito, nesse momento, piorou mesmo, né? Então, depois que você desenvolve um novo hábito, e isso não é da noite para o dia, a pergunta que você deve fazer é: como é que eu estava lá no dia 23 de março, perante a esse módulo, esse método de ensino, que é o EAD, como é que eu estava lá no dia 23 de março e como é que eu estou hoje? Já passaram aí mais de 90 dias, né? Nós vamos trazer esse dado aqui para vocês, já passaram mais de 90 dias. Será que você está com o mesmo pensamento ou será que você evoluiu? Né? Então, assim, você precisa se organizar, você tem que ter horários para você, vai ter que ser regra, você tem que dormir como se você fosse dormir nas aulas presenciais, porque o horário de entrada de vocês é o mesmo, é 7h15 da manhã. Então, tem aluno trocando a noite pelo dia, não consigo aprender, está babando de sono lá diante da câmera, né? Até porque a dinâmica não é a mesma. Tem que ter uma tolerância maior, né? Você tem que organizar no papel, no aplicativo de organizador de tarefas. Aqui na escola a gente usa o Trello, né, com os nossos professores aqui, que se você não tem, o Trello vai te ajudar. É como se fosse um aplicativo que você vai colocando post-it para organizar suas tarefas diárias. Então fica uma dica aqui, o Trello que nós utilizamos aqui, vocês podem utilizar na sua vida cotidiana, né? Então olha só, nós estamos em 92 dias com isolamento aqui no colégio. Cada um de vocês tiveram mais de 270 horas de aula online. É muita coisa. Então, a pergunta que eu quero fazer nesse momento agora: se não existisse o EAD, e essa pergunta eu quero direcionar, deixa eu ver, o professor está aqui. Isabel, está aí com a gente? Estou aqui sim, Caio.
Isabel, como é que você acha que seria o nosso dia a dia sem o EAD, hoje, nesse cenário? Bom, Caio, o que eu acredito, né? Eu acredito que dentro do cenário da pandemia, a gente tem exemplos, né, em sociedade que sem o EAD a educação não tem conseguido manter uma continuidade. A gente tem, por exemplo, os exemplos das escolas públicas, onde boa parte dos alunos não tem tido acesso ao ensino por falta de uma estrutura EAD consistente. Então, eu tenho amigos no mestrado que trabalham na iniciativa pública e a falta de acesso a condições básicas como internet, computador e coisas que para a gente parecem simples, porque a gente tem acesso a tudo isso, mas não é uma realidade de tantas pessoas, tem impedido os alunos de ter acesso ao ensino. Então, tem alunos que estão perdendo ano, tem alunos que têm que ter aula via WhatsApp, então por áudio no WhatsApp, por vídeos no WhatsApp. Então, eu acredito que aqueles que não têm acesso a um ensino EAD consistente têm perdido esse ano aí de 2020 porque não têm conseguido ter acesso a nenhum tipo de ensino ou a um ensino de qualidade. Só para complementar sua fala, 30% das residências no Brasil não têm acesso à internet. Então, assim, o que para a gente, poxa, estou aqui, estou com meu telefone, estou conectado, né? Hoje com o relógio estou conectado, enfim, tem gente com óculos daqui a pouco vai estar conectado, que já existe, né? Enquanto 30% de cada 10 casas, 3 não tem. Então, assim, e nós estamos tão acostumados com a nossa cultura aqui, com a de vocês, na sua casa. É tão fácil ter internet. Vocês não sabem, mas, por exemplo, tem alunos aqui no SEC que faz revezamento com o celular do pai para assistir aula e para entregar trabalho. E eles se dedicam, se organizam para cumprir isso, porque eles entendem que eles querem abraçar essa causa e realmente fazer o melhor dentro do possível. Então, enquanto você tem seu celular, você tem seu note, seu tablet, tem gente fazendo rodízio com o celular do pai, tem gente no Brasil que não tem acesso à internet, e aí a gente fala assim, esses dias eu estava vendo um comentário assistindo uma das lives, não sei se era do governador ou do prefeito, falando do ensino público, que às vezes não tem nem papel higiênico numa escola. Como é que eles vão... beleza, as aulas voltam 8 de setembro. Como com capacidade de 35%? Como é que vai ser o resto do pessoal? Como é que vai ser essa rotina? Porque vocês sabem, quando nós falamos de poder público, de ensino público, não é assim. Hoje, se a gente determinar aqui, precisa comprar o tapete que vai limpar o pé de todo mundo. Eu vou lá e vou comprar o tapete e acabou. Agora, as escolas públicas, não é só assim. Tem que passar por licitação, aí vem empresa, é uma burocracia enorme, né, que poderia ser revisto isso, né, que eles enfrentam diariamente. Então, o que é simples para vocês, o que é simples, entrar no Teams lá, todo dia, nossa, de novo, o professor não faz alguma coisa, não faz um malabarismo lá para atrair minha atenção, né? Não faz alguma coisa, tira o coelho da cartola, não pega lá não é igual o Felipe, que desenha a alga marinha, ela voa, ela pisca, ela vai não sei o quê, né? Então, assim, gente, vocês estão dentro desse cenário que nós estamos passando, vocês são muito privilegiados, né? E a próxima pergunta, que eu quero chamar um aluno agora, que tem algum aluno que gostaria de complementar essa informação? Só levantar a mãozinha aí, gente. Eu. Vai lá, Maju. Eu não sei se vocês viram, mas essa semana tava rodando um texto aqui, né? Assim, o pessoal tava compartilhando no Instagram e em status do WhatsApp. Eu acho que ninguém da nossa escola, que eu saiba, tenha compartilhado esse texto. Mas era um texto tipo uma carta aberta que alguém deve ter feito para tipo todos esses aplicativos que tem agora, tipo Teams, Google Class, o Google Meet. Nossa, viu?
Inclusive, baseado nessa carta, nós marcamos imersão. Ah, e aí, tipo assim, eu vi um monte de gente, assim, que eu conheço bastante gente do COC, né? E aí eu vi um monte de gente do COC repostando isso, e aí eu fui perguntar para um amigo meu que é bem próximo, e eu falei, gente, por que vocês estão perguntando isso? Eles falaram assim, porque lá, aqui no COC, tipo assim, eles só estão passando o exercício e meio que na aula eles só tiram dúvidas dos exercícios. Eu falei, tá, entendi. Aí, mas, tipo, parando por pensar desse lado dos privilégios, tipo, quem não tá tendo nem esse acesso a, tipo, exercício, e por mais que eles só estão passando exercício e tirando dúvida, você tá tendo acesso, entendeu? E, tipo, isso vai mudar lá na frente. Mesmo que você só ficou fazendo exercício, sua vaga numa faculdade é muito mais... Você tem muito mais garantia numa vaga na faculdade do que quem ficou sem estudar, sem ter acesso nenhum. E aí eu fiquei, tipo, para de reclamar de boca cheia, gente. Tipo, só faz, tá tudo bem. Na verdade, nós tivemos sim, viu, Maju, acesso a essa carta. Inclusive, eu compartilhei no nosso grupo de professores, porque eu achei assim, eu vou até abrir aqui, eu achei um pouco revoltante, porque, volto lá atrás, esse novo normal, né, como tem se falado aí, não é só um novo normal para os alunos. Por trás dos alunos existe toda uma equipe de gestão, de coordenação, de professores, que também precisaram se reinventar dentro daquilo que cada escola oferece. Então, se a escola tem como meio de comunicação só o WhatsApp, tem professores que estão gravando vídeo em casa para postar no WhatsApp. Né? Vai ser só correção de exercício. Tem professor que está elaborando essas atividades para postar e corrigir depois. E no nosso caso aqui, os professores que eu tiro o chapéu, né, porque eles estão aqui, eles sabem disso, eles preparam a aula, transmitem a aula, faz espelhamento, corrige exercício. Vocês não sabem, mas a gente se reúne sexta-noite, domingo de manhã, aqui não tem tempo ruim. Quando a gente tem um problema para resolver, na hora, não tem aqui. Né? E isso, assim, eu honro demais os nossos professores daqui. Mas não é só do Colégio Espaço Cultural, os professores, no geral, estão se reinventando. E não é fácil. Né? Quando lá no começo, no finalzinho de março, estava todo mundo assim, eu entendo perfeitamente vocês, mas o que a gente não pode cair no erro é ficar assim, meu Deus do céu, esse AD é um saco. Enquanto isso, os dias estão passando. Aí, a gente se programou para voltar presencial 3 de agosto. Agora é 8 de setembro. E se não voltar esse ano presencialmente? O que nós vamos fazer? Acabou a minha vida. Não, isso aqui vai passar. Na Europa já está tudo funcionando. A Europa já está aberta. Né? A China já está normalizada, que é onde surgiu tudo. Então, assim, nós não podemos... E aí eu quero compartilhar, né, a seguinte pergunta com a Marina. Marina, está aqui? Tô sim. A segunda pergunta para a gente debater aqui é: o que a falta de uma continuidade pode acarretar? Ainda que essa continuidade, agora estou falando de estudos mesmo, ainda que essa continuidade, ainda não, né? Está sendo de forma online, remota, no EAD, o que a falta de continuidade pode acarretar lá no futuro? Então, o conteúdo do ensino médio já é muito apertado em geral. E perda de aula, ficar sem aula por um tempo, a gente já termina o conteúdo em cima na hora. Se fica sem aula por um período, você está perdendo conteúdo e, ao mesmo tempo, se você não dá essa continuidade, você está perdendo contato com aquilo. E a cabeça, ela vai funcionando de acordo com o contato que você tem, aquele contato contínuo. Então, o pessoal que fica um mês sem estudar porque está com algum problema, percebe que na hora que vai voltar a estudar, o ritmo não é o mesmo. Aquela mesma coisa do hábito, demorar os 21 dias para você se acostumar com alguma coisa. Então, o prejuízo é muito grande. E como vocês estavam falando, né, das escolas públicas, eles ficaram parados um tempo, aí agora voltou com um programa que menos da metade dos alunos tem acesso, aqueles que têm acesso
não é a mesma coisa que o tipo de aula que a gente está tendo. Eles têm algumas aulas gravadas que não tem conversa com o professor, não tem essa troca igual a gente dá aula ao vivo. É completamente diferente. A gente está tendo interação com o aluno o tempo todo. Então, assim, realmente é essencial continuar, mesmo que seja à distância, já que a gente não tem outra opção no momento, né? Sim. Não é o ideal, mas é a melhor opção que a gente tem. Sim, e agora eu queria fazer o seguinte questionamento, né? Agora para algum aluno, vocês alunos, vocês que estão aqui ligados com a gente agora, como é que vocês se sentiram? Eu queria um depoimento de alguém lá no finalzinho de março, quando tudo começou, e hoje. Ah, cara, tá a mesma coisa para mim, ou eu comecei a entender um pouco melhor, comecei a me organizar melhor. Isso fez com que eu tivesse mais responsabilidade ou menos responsabilidade. Alguém poderia contribuir com a gente aqui? Eu queria falar. Vamos lá, deixa eu ver. Vamos começar por parte. Quem falou eu primeiro aí? Eu, Augusto. Vai lá, Augusto. Depois eu passo para a Larissa. Depois... Levanta a mãozinha quem quiser falar, tá? Vai lá, Augusto. Eu fiquei um pouco com medo de não dar certo, de não conseguir fazer, de não conseguir acompanhar. Aí agora, assim, eu penso que assim, não é melhor do que era antes, não é a mesma coisa. Mas, tipo assim, é uma continuação. Tipo, mesmo quando a gente cai, a gente tem que se levantar e continuar. Excelente, Augusto. Muito bom, cara. Fala para todo mundo aqui. Sério, você tá mesmo, Augusto? Eu tô no 7º. Legal. Eu sei, viu, gente? Mas como nós vamos para o YouTube depois, só para a galera que for assistir depois entender. Obrigado, Augusto. Larissa, palavra com você. Bom, quando chegou assim naquela decisão se a gente entra em quarentena mesmo ou não, que algumas escolas tinham começado a fechar, eu só ficava assim, por favor, não fecha. Porque eu tô no 3º, né? E eu falei, eu tô fazendo de tudo para passar esse ano na faculdade, e se for para quarentena eu não vou conseguir. Eu entrei na quarentena com esse pensamento. Eu tô no BO, eu pensei comigo. E quando começou a quarentena, eu fiquei muito frustrada, muito. Nossa, o final de semana aqui, foi na sexta que você avisou que a gente ia entrar em quarentena. Nossa, foi o pior final de semana para mim. Eu fiquei muito mal. Eu falei, não, beleza, vamos que vamos. Aí eu comecei, nisso eu também entrei em quarentena no cursinho, e aí eu fiquei mais mal ainda. E eu demorei muito para assimilar tudo isso, muito, porque eu não estava conseguindo me organizar. A Marina foi uma pessoa que viu de perto o meu desespero. A Marina, o Rafa, eu não conseguia me organizar, eu não conseguia estudar, não conseguia fazer nada. Mas aí, com os bate-papos sobre o vestibular, foi uma coisa que me ajudou muito, tipo, muito absurdos. Foi quando eu comecei a entender: você quer passar? Você vai ter que estudar. E aí eu comecei a me organizar, e agora eu tenho uma rotina, eu acordo, aí eu estudo para o SEC, aí eu estudo para o cursinho, aí eu tenho pausas, e agora eu realmente posso dizer que eu aprendi a gostar, eu estou me interessando muito mais, eu me adaptei e agora para mim está sendo uma rotina que eu até gosto, assim, sinto falta de tudo, espero que voltemos logo, mas agora já é algo que eu aceito. Legal, Lara, muito bom. Maria Rita, você agora. Bom, eu acho que no começo, tipo, acho que não só pra mim, mas pra todo mundo, tipo, foi uma questão da gente sair da nossa zona de conforto, né? Tipo, porque querendo ou não, não é igual, não chega perto de ser. Mas eu acho que o mais importante, tipo, pra mim, que eu tive que fazer, e literalmente não foi fácil, é saber que tem hora que a gente precisa parar também, tipo, que o estudo, ele é uma coisa necessária, é uma coisa essencial. Mas se você começar a deixar isso subir muito para sua cabeça, você quer tanto ter o foco de uma coisa ser bem estabilizado, tipo, que tudo dê certo, e você acaba totalmente perdendo o foco, porque, tipo, você é uma pessoa, você tem limites. E eu acho que o processo de você saber quais são os seus limites para você poder fazer uma coisa certa é melhor do que o ritmo com que você faz isso, sabe? Porque, tipo, você estuda devagar, mas no seu tempo, você está fazendo de uma forma que você entenda, é melhor do que se sair desenfreada, querendo aprender tudo, ou ficar desesperada. E, tipo, é uma coisa muito difícil de você se autocontrolar, sabe? Você tem que, tipo, se autoconhecer, saber quais são os seus limites e o que você pode trabalhar em você. Então, eu acho que, tipo, pra mim,
foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito. Não tô sabendo fazer isso ainda completamente, mas acho que é um processo constante, sabe? Tipo, pessoal de você saber, eu quero aquilo, e a gente não tá vivendo numa época que é fácil. Então, tipo, entrar na sua cabeça que as coisas não vão voltar a ser igual antes, e você tem que se acostumar com aquilo e fazer aquilo virar uma coisa boa. Tipo, você tem que se adequar. Tipo, ou você tenta estudar, fazer com que as coisas fiquem certas, ou você perde o ano, mas por conta sua, sabe? E uma questão muito importante também foi, acho que, uma questão de empatia, tipo, falando dos alunos, assim, é entender também, porque a gente sempre cobra demais dos professores, a gente sempre que faz uma prova quer logo ver a nota, a gente quer fazer essas coisas e acaba esquecendo, tipo, que vocês também têm vida, tipo, tem família, tem essas coisas, e, tipo, a gente é um equilíbrio, sabe? A gente tá passando por esses momentos e vocês também, então, tipo, eu acho que tudo é questão de como você organiza e como você trabalha. Show de bola, Marcelo. Maju, palavra com você. Então, eu meio que vou pegar o gancho do que a Lara e a Maria falaram, né? Que, assim, a quarentena para mim no começo foi bem estressante, porque foi na semana do meu aniversário. Eu falei, vocês estão de brincadeira com a minha cara. Não, quantos aniversários, não só o seu, né? Mas eu também fiz aniversário na quarentena. Meu Deus do céu, que terrível. Nossa, mas no meu aniversário eu fiquei assim, eu chorava. Eu falei assim, não é possível. Tava aí até agora. Aí na semana do meu aniversário isso aqui começa. Não aceito que isso aqui é aquilo. Eu falei, não, mas calma, não vou pensar só em mim, né? Vamos pensar em todo mundo, em tudo que tá acontecendo e blá blá blá. Mas assim, o que a Larissa falou de que é necessário mesmo, assim, rotina, isso é verdade. Não é porque a gente tá, é aquele negócio, a gente tá de quarentena, eu posso muito bem assistir aula de pijama, tá tudo bem. Só que eu preciso assistir a aula, entendeu? Tipo, não parou. Então, eu preciso estabelecer uma rotina. Não é a mesma coisa do que tá lá na aula presencial, porque é o que eu tava falando ainda com o Felipe, isso numa aula dele, a gente tava conversando, que ele falou, gente, não é a mesma coisa? É óbvio que não. Vai ter mais. É que eu tinha comentado com ele sobre essa carta aberta que fizeram, né? Aí ele dos aplicativos. Aí eu tinha falado, eu falei, realmente não vai ser a mesma coisa. As aulas online, elas acabam rendendo mais porque não tem tanta conversa, é mais rápido. Então, esses professores conseguem acelerar mais o conteúdo, né? Então, assim, quanto mais conteúdo, mais exercício você vai ter. Só que ninguém passa exercício, tipo, nossa, te sufocando e afins, assim, sabe? E outra coisa que a Maria falou. Você falou que não tem muita conversa, é que você nunca viu a tutoria do terceiro ano dos pequenininhos. Toda hora você tem que ficar mutado no microfone. Porque aqui, assim, do jardim, vocês precisam de ver a tutoria do Jardim 1, gente. Vocês não têm ideia. Então, os nossos pequenininhos aqui também estão no mesmo esquema. Claro que só 1 hora por dia, né? Mas, assim, todo mundo adaptado aqui no colégio. E aí, pegando um pouco do que a Maria falou também, né? Que é você colocar na sua cabeça, né? Tipo, eu acho que a gente ficar se cobrando muito, tipo, o que eu vou fazer agora? Porque nessa situação de pandemia, eu acho assim, eu me sinto um pouco impotente, porque assim, o que eu posso fazer é só a minha parte, que é tomar cuidado, tomar os devidos cuidados de usar máscara, lavar a mão sempre, tá usando álcool gel e evitar de sair de casa. Só que assim, Maria, eu penso muito no outro, bem, além de mim. Então, tipo, pra mim ver todo mundo nessa situação de pessoas internadas, pessoas morrendo, causa uma impotência de tipo, não consigo fazer nada para ajudar eles. Só que assim, a gente fazendo a nossa parte e ocupando a nossa mente com coisas do tipo, calma, então vamos lá, preciso estabelecer que eu preciso estudar de tal hora, né? Que também vai no que a Lari falou, né? Acho que muita gente tá compartilhando desse medo de, nossa, e a faculdade, né? E vestibular, Enem, essas coisas também tem tudo isso que eles estão falando do Enem, né? Então, assim, montar uma rotina eu acho que é essencial. Apesar de eu não gostar muito dessa palavra, porque a vida já é uma rotina, então eu acho que a gente tem que se organizar. E assim, realmente
ocupar a nossa mente com coisas positivas e se a gente e ajudar o próximo. Acho que esse é o momento da gente realmente provar da nossa simpatia pelo próximo, sabe? Porque às vezes a sua crise, assim, você já passou, o próximo pode estar passando, e você pode ajudar com, às vezes, alguma palavra que você vai falar para ele. Falar, não é assim, passei por isso, é complicado. E assim vai. E eu acho que a quarentena também está sendo uma fase de descobrimento, assim, para todo mundo. Acho que todo mundo está se conhecendo bastante. E é isso. Não sei. Tem todos os lados. Muito bom. E para até ilustrar isso que a Maju falou, eu queria compartilhar isso aqui com vocês. Ó. Na verdade, hoje, aquela pessoa que vai se destacar é aquela pessoa que quiser enfrentar um novo desafio. Né? Então, assim, está todo mundo no mesmo aquário aqui. Aquele que quiser se destacar daqui para frente, para o novo normal, vai ter que ter extrema... Até soltamos um clipe agora, né, de encerramento do semestre nas nossas redes sociais. Tem que ter muita resiliência, tem que se reinventar, tem que se descobrir de novo, tem que... Enfim, sabe quando você vai lá no computador, no seu computador e dá um reset? Reseta e começa de novo. Nunca é tarde para começar de novo. Eu conheço pessoas que se formaram na faculdade com 56 anos de idade. Ah, quer dizer que eu vou fazer... Não, não é isso. Estou falando que tem gente que com 57 anos de idade se formou e tem gente que com 57 anos de idade acha que a vida acabou. Então, tudo é a maneira que você... Como você enxerga a situação. Grava uma coisa para a vida de vocês. Quanto maior o problema que você resolver, mais longe e mais reconhecido você vai ser. Quem resolve o problema difícil é bem reconhecido, é bem valorizado. Eu não estou falando só valorizado financeiramente, é bem valorizado como pessoa, como ser humano, vai conquistar grandes oportunidades na vida. Quem não quer resolver problema não vai ter um lugar de destaque nunca. Né? Então esse peixinho aqui, está todo mundo no mesmo aquário. Se você é como esse peixe que deu um salto mortal aqui para o outro aquário, você precisou ter força, você precisou ter impulsão, você precisou se animar novamente, né? Desenvolver um novo hábito, até você dar o pulo do gato aí, né? Até você saltar e ir para um outro ambiente que você não estava preparado. Mas no outro aquário, você vai estar sozinho. Né? Você vai ter menos concorrentes, pode ter certeza disso. E a outra pergunta que eu quero direcionar agora para a Priscila. Pri, tá por aí? Tô sim, Caio. E os professores? Como é que foi para os professores? Eu quero ouvir outro lado agora. Enfrentar essa fase. Ô, Pri, faz aí um depoimento para a gente. Ai, olha, no começo, eu acho que como todo mundo, né? A gente fica um pouco, assim, assustado, como que vai ser, como é que vai ser essa interação com os alunos, né? Todo mundo com a câmera desligada, o microfone desligado, e aí você acha que você tá falando sozinho. E aí, acho que eu que sou de humanos, o Wagner deve sentir a mesma coisa, parece que você quer gente para interagir, né? Você fala um negócio, aí eu fico toda hora, gente, vocês estão aí? Gente, fala comigo, né? Eu fico toda hora chamando a atenção deles, né? Mas eu acho que conforme foi passando, né? Tá, eu achei que alguém tava falando, mas acho que é eu que tô dando eco. Conforme foi passando, acho que a gente foi se acostumando, né, com a rotina, né, do EAD, tentando fazer aulas diferentes, né, para tentar chamar e prender mais a atenção dos alunos. Os trabalhos mesmo que eu passei para os alunos eram trabalhos de jogos, para a gente poder interagir durante as aulas, né? Eles montaram jogos da memória para a gente aplicar o conteúdo. E aí eu tentava mostrar coisas diferentes para chamar atenção, né? Para a gente ter essa rotina. Para não ficar algo tão diferente daquilo que era no presencial, né? Para não ser algo... aquela sensação que muitos estavam de estar perdendo o ano, né? De, a gente vai fazer isso, vai perder o ano. Qual foi a maior dificuldade nesse momento? Eu acho que não só, acho que não eu especificamente como professora, mas pensando nos alunos,
como que é essa interação com os alunos, porque eu não sei como que eles estão recebendo as aulas. Eu não sei se eles estão entendendo o conteúdo, eu não sei se está tendo um feedback positivo, sabe? Então a gente fica assim com aquela preocupação constante de estar montando as aulas, de estar passando as aulas, de estar transmitindo, de estar fazendo, de dar exercício, de fazer, dar o feedback, mas a gente não sabe se tudo isso está sendo compensador para eles, sabe? Se eles estão conseguindo acompanhar, se está sendo algo que eles estão aproveitando. Mas eu acho que para mim foi mais isso, porque a rotina de trabalhar em casa, né, das ferramentas, tecnologias, é algo que eu já tinha já tinha tido essa experiência antes, que eu trabalhava já como freelancer com material didático, como o Felipe faz. Para mim já era algo assim que eu já estava acostumada. Eu acho que é mais essa coisa de não interagir diretamente, presencialmente com os alunos, né? Que a gente fica se perguntando se está dando certo ou não. Legal. Antes de passar para o Wagner, olha só, a gente preparou, já partindo para o final, a gente preparou esses 8 tópicos aqui. É aquilo que eu falei, ó, uma das grandes diferenças entre os profissionais de sucesso e os demais profissionais é como é que eles fazem para se adaptar aos efeitos negativos e das situações estressantes. Ou seja, você quer ser um cara diferenciado, você vai ter que enfrentar o problema e resolver o problema, né? Então, assim, primeiro, não pense nos resultados. Como assim, Caio? Não. Além de pensar nos resultados, antes do resultado tem um processo, né? Então, pense no processo primeiro, para depois ver como é que vai ficar. Tem gente que só vai pensar assim, e amanhã, e meu vestibular, e o ano que vem, será que vai ter 4º ano do ensino médio? Tá falando isso aí, mas pode ficar tranquilo, gente. Né? Pensa no processo, o que eu vou fazer para chegar no vestibular bem? É isso que nós temos que pensar primeiro. O que eu vou fazer para fazer um bimestre melhor do que o segundo bimestre? Como é que eu vou fazer para fazer um terceiro bimestre melhor do que o segundo? Agora não. Só nota. Será que vai ter a média? Pensar no resultado é importante, mas o mais importante é o processo. Outro post-it que nós colocamos aqui. Segundas chances acontecem. Se não deu certo, vamos de novo. Pense no pior. Pensar no pior, isso pode te proteger, né? Pensar no pior é assim, puxa, mas se eu colar numa prova, né? Até o Rafa tá trocando uma ideia aqui. Se eu colar numa prova, né, o professor pegar, e aí? Então pensa no pior, isso vai te proteger. Tenha foco, mantenha concentração. Cuidado com as distrações. Você está lá no seu EAD? Deixa no modo avião o celular. É claro que o celular vai te distrair. O que é mais legal? Ficar no celular ou assistir EAD? Não vamos ser hipócritas aqui. É claro que o celular é mais interessante, né? Então, assim, desliga, põe no avião lá, um tempinho, né? Acabou entre uma aula e outra, vai lá, dá uma lidinha e tal, foca de novo. Lembra do seu sucesso que você teve no passado. Todos vocês aqui já tiveram alguma conquista um dia. Seja otimista, crie uma performance de rotina. Além de criar rotina, que você possa ser melhor, né, a cada dia com essa rotina de estudos, né, nós estamos falando. E não haja no calor do momento, é aquele filtro, né, você tem que pensar antes de agir. Não haja pela emoção. Qual que é a emoção do momento? Acabou o mundo, agora está vindo nuvem de gafanhoto, nuvem de poeira, acabou o mundo, as 7 pragas do Egito. Daqui a pouco o Rio Pardo vai virar sangue também. Né? Então, não haja no calor do momento, seja racional. Né? Poxa, eu preciso me preparar. Né? Aquele que se prepara passa uma tempestade de uma forma mais tranquila. Professor Wagner, com a palavra. Estamos te ouvindo. Bom, acho que do que a Priscila falou aí, realmente ilustra muita frustração aí dos professores, né? Pelo menos também no meu caso aí, assim como ela, eu também fico meio que implorando ali uma participação. De vez em quando dá a sensação de que você está conversando sozinho ali, realmente. Gente, pelo amor de Deus, fala comigo aqui, fala comigo. Então, vamos trocar uma ideia aqui. Fala comigo. Aí você fica ali uns 10, 15 segundos esperando uma resposta dos alunos, seja qual sala for. E, realmente, eu acho que
a palavra que, para todos, né, tanto para professores como para alunos, tanto pelo que eu disse inicialmente lá atrás, com a carga que os professores estão tendo e com a pressão que os alunos estão sentindo, acho que a palavra que pode resumir aí é calma, respira, que vai dar tudo certo no fim das contas. Tudo tem como resolver, tudo. Basta todos entrarem aí em um acordo, basta que todos dialoguem e ajam juntos para que, de fato, para que todos deem as mãos, claro que agora virtualmente, mas que todos deem as mãos para que, de fato, possamos construir algo cada vez melhor, ao invés de ficar simplesmente como está acontecendo aí daí para fora, né? Com textinhos e outras coisinhas, né? Tanto de um lado como do outro, que tá bem complicado. Então, gente, só calma, tá? E nesse momento, né, professor Wagner, hoje mesmo, hoje eu fiquei sabendo de uma informação que eu fiquei feliz. Chegou água, né, lá na transposição do Rio São Francisco, no Ceará. Então, tem muita coisa assim, boa acontecendo, tem também coisa boa acontecendo. 30 anos de obra, finalmente um problema foi resolvido. O povo sertanejo, sim, é uma conquista, gente, que vocês não têm ideia. Né? Então, assim, não vamos só nos alimentar, é o que a Maju falou aqui no começo, né? Não ficar o dia inteiro babando na TV funerária lá, hoje morreu 3, hoje morreu 2, hoje morreu... Gente, antes da pandemia morria pessoas também, morria de dengue, morria de H1N1, morria de tudo quanto é lugar de coisa. Né? A morte, não parece que assim, ninguém nunca morreu. E aí quando vê o prefeito lá, entre o dia 11 e o dia 16 morreram 4. Você já fica... Né? A doença é perigosa? É perigosa. Tem que se cuidar? Tem que se cuidar. Só que não é o fim do mundo ainda. Né? Então, assim, já tiveram outras epidemias, pandemias, né? Tem a dengue, né? Esqueceram do mosquito, né? Que também mata, lógico, não nas mesmas proporções, mas para Ribeirão Preto, mata bastante também. Né? É perigoso também. Nós não podemos só cuidar... por exemplo, eu atendi uma mãe hoje, nós estávamos falando, né? O risco assim, de contaminação diminuiu. Por quê? Porque a gente está tomando banho de álcool em gel. Então, assim, não está ficando resfriado mais, não está... Né? Melhorou algumas coisas. Por quê? É um lado positivo. Né? Estão se cuidando, estão dando as devidas higienes melhor. E antes de nós... Eu vou fazer uma pergunta aqui no chat, eu quero a pergunta final. Quero que todo mundo... Eu vi que o Samuel já colocou ali um concordo. Antes da gente encerrar... Professora Carla, professora de inglês, eu queria que ela falasse um pouquinho, Carla, como é que está sendo essa preparação, você que está representando aí também os pequenos, aí, a galera do infantil e Fundamental 1, como é que está sendo essa rotina para as crianças? Né? Fala com a gente um pouquinho. Bom, as crianças, assim, é um pouco diferente, é o que você falou, né? A aula é bem agitada, né? Eles participam bastante, viu, Wagner? Eles participam bastante aí, é bem participativo, a gente vai fazendo os exercícios, é bem legal, assim, é bem interativo. Tem bastante pais aí que estão trabalhando, mas manda, depois assiste a aula, eu acho, assim, incrível como eles mandam, né? Também, né? Que eu tenho observado os pais do ladinho, professor, e agora, né? Aí uma mãe ainda falou, não, tô aprendendo inglês junto, ó. Então, assim, é bem legal. E eles fazem junto, manda foto, ó, Miss Carla, aqui tá o exercício. Então, eu acho isso super legal, a interação, de repente, né? O pai e a mãe junto, estudando junto, né? Que isso é bem importante. E quanto às outras salas, assim, eu acho que os professores estão aí, tem o chat, que a qualquer momento os alunos podem mandar as perguntas, tirar as dúvidas, é diferente. Claro, a escola ali, o contato é muito melhor, mas eles têm que ver também esse lado de que, estou com uma dúvida agora, deixa eu mandar para o professor. De repente, se o professor está ali, ele acaba respondendo, entendeu? Então, assim, eu acho assim, que em todas as salas aí está sendo sensacional. E eu também até estava comentando ontem com a Anitta que eu dou aula particular, então eu vejo os alunos de outras escolas e assim, a diferença, as plataformas que o SEC usa é sensacional, perto do que eu ouço de outros alunos, assim, de outras escolas, né? Então,
Eu acho que assim, quem está aí no SEC, quem está tem que agradecer muito a Deus, porque é maravilhoso assim, tudo que está sendo feito. Obrigado, Carla. Rafa, com a palavra. Gente, eu terei um pouco mais para falar, não foi entrando em todos os comentários, para não ficar também muito extenso. E aí, complementando tudo que eu estava vendo, e às vezes até sendo repetitivo em algumas coisas, o que o Wagner colocou da motivação, o que o Caio colocou lá da figura do aquário, eu acho assim, a pressão, ela vai existir sempre na vida de vocês. Para qualquer coisa, para tudo, tá? Ela vai existir sempre na vida de vocês. A gente tem que saber lidar com isso. Nós temos que ser o mais adaptáveis possíveis com as coisas. Entendeu? A resiliência, ela tem que ser praticada. Então, assim, ela vai haver pressão? Vai. Só que não adianta eu pensar no problema. Pensar no problema só vai te deixar com mais pânico, com mais problema. Qual que é a solução para esse problema? Quando a gente se depara com um problema, não pensa no problema. Eu costumo praticar assim, pensa na solução. O que eu posso fazer para resolver isso? E aí eu me pauto muito em algumas coisas e eu falo isso para os alunos, quem está comigo há mais tempo e eu costumo conversar, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo às vezes algumas coisas que falavam para a gente quando a gente era mais novo e a gente não queria escutar, porque a gente já passou por isso também, as pessoas falavam as coisas para a gente não queria escutar e achava que não tinha nada a ver, queria levar as coisas da nossa cabeça. E depois você entende e começa a perceber que fazia todo sentido e faz todo sentido. E uma das coisas que eu penso é essa, não pensar no problema, pensar na solução. E muitas vezes eu fico ali martelando a solução, não acho nada e vou tentando, até que uma coisa que minha avó falava muito isso, ela falava assim, o que não tem remédio, remediado está. Então, assim, o que a gente tem é o problema, vamos colocar o problema entre aspas para vocês agora do que era o online. Tá, tem solução para o online? A única outra alternativa para o online que a gente tem nesse momento é não ter aula. Então, ou você não tem aula, ou você tem aula online. Tem outra solução? Não tem. Então, assim, o que não tem solução nesse momento já está solucionado. E a gente tem que enfrentar isso. E essa pressão faz a gente sair da nossa zona de conforto. E às vezes isso é ruim. A gente pensa como ruim. Só que é sair da zona de conforto que faz a gente evoluir. Exatamente. A gente só evolui quando a gente sai da nossa zona de conforto. Eu tô bem aqui no jeito que eu tô. Ou então para os professores, o Caio colocou o depoimento dos professores ali, dá aula do mesmo jeito há alguns anos. Aí foi colocado num momento de um enfrentamento com o sistema de aula que ele tinha. Ele saiu da zona de conforto dele. Então, ou ele enfrentava isso e evoluía, ou ele não ia conseguir dar aula. E o maior exemplo, né, Rafa, para os alunos, são os próprios professores. Exato. Que sentiram na pele o EAD, os professores foi num curto espaço de tempo menor do que o de vocês, porque eles não tinham a opção de não dar aula. Né? Teve alguns alunos que pegaram assim, no tranco, né, com algumas semanas. Os professores, nós paramos dia 20, foi sexta, 21 sábado, 22 domingo, 23 estava todo mundo lá ligado na tela. E 24 também, todo mundo assim, diariamente, seguindo a grade. Né? Por exemplo, os pais. Os pais dos pequenos, do infantil fundamental 1, imagina só, eles não têm a técnica, né, pedagógica para ensinar a criança ali. Então, eu entendo os pais, tem muitos memes aí na internet, né, dos pais sem paciência, né, nós até compartilhamos alguns, mas não é fácil também para os pais que têm filhos ali até 10 anos de idade, né, 8, não é fácil. Né? Eu sei, eu tenho uma filha de 8 anos, né, a minha esposa também, lá em casa a gente tem isso combinado, ela fica mais responsável por essa parte, e não é fácil, às vezes a gente quer chutar o pau da barriga. Eu como diretor, eu estou lá do lado, às vezes não é simples. Né? Então, assim, todos nós nos reinventamos e precisamos aprender de novo. Né? Quer complementar, Rafa? E só finalizar, uma coisa que a Carla falou que eu queria deixar para vocês, assim, às vezes, como uma dica. Ela falou da interação que tem nas aulas com os pequenos, e a gente às vezes assiste, tem muita interação, eles se divertem, eles ligam a câmera, que é outra alternativa que vocês têm, gente. O Caio falou assim, o professor não vem aqui, faz malabarismo, porque parece que o professor e todo mundo
teve essa cultura, a gente também tinha, quando a gente era novo, a gente coloca sempre a culpa no outro. A gente nunca assume a responsabilidade. Quanto mais novo você é, você mais forte de assumir essa responsabilidade do problema para você. Você quer justificar o que você fez com base no que outra pessoa fez. Quando, na verdade, você tem que assumir o seu, vamos colocar assim. A motivação, que eu estava falando, que o Wagner colocou da motivação, existem dois tipos. Tem a motivação extrínseca, que é que eu vou motivar você a fazer o estudo. Só que vocês também têm que ter uma motivação intrínseca, que vem de dentro de vocês. Vocês precisam se motivar. E uma das maneiras que eu vou, talvez, dar dica para vocês para fazer isso é tornar a aula de vocês, esse momento EAD, divertido, vocês fazerem isso. Os pequenos fazem isso para eles. Eles pegaram e começaram a fuçar por conta, que eles viram o professor dando aula com um fundo de tela, eles começaram a fuçar, você vê que cada um está com um fundo de tela diferente hoje. Eles ligam a câmera, eles brincam, eles interagem, eles fazem pergunta, eles vão no chat. A única diferença... Nem os grandes sabem o que os pequenos fizeram. A diferença deles para vocês, o que eles vão aprender, é que às vezes eles fazem essa interação de uma maneira descoordenada, porque eles ainda não têm a maturidade para entender, só que vocês já têm. Então, vocês conseguiriam tornar a aula de vocês divertida e proveitosa ao máximo. Então, façam isso para vocês, porque vai ajudar nesse momento EAD de vocês, sabe? É a única coisa, assim, a última coisa que eu queria deixar para vocês é isso. Valeu, Caio. Obrigado, professor Rafael. Antes de eu passar para a Priscila encerrar com o depoimento dela, olha só, eu vou colocar a pergunta para vocês aqui no chat, eu quero que vocês escrevam a opinião de vocês. Gente, é herói ou vilão? Então, olha lá, lancei lá, pergunta, EAD nos dias de hoje, herói ou vilão? Escreva aí nos comentários. Só para deixar claro, o termo herói, gente, igual, estava no grupo de família que eu... heróis são os profissionais da saúde. Claro que são os heróis de hoje. Só que é só uma frase para a gente ilustrar, né, esse nosso encontro de hoje. Então, para você, o EAD nos dias de hoje é herói ou vilão? Priscila, com a palavra. Caio, eu só queria complementar o que o Rafa falou, que eu concordo com tudo que ele falou, né? E essa coisa da interação dos alunos, né? De tentar deixar as aulas mais divertidas, que é algo que, no presencial, a aula, ela meio que ia se encaminhando conforme os alunos interagiam, né? Eles levantavam dúvidas, faziam perguntas, e no EAD, como são pouquíssimos alunos que interagem, às vezes a aula deixa de ter um certo grau de interesse, assim, porque os alunos não interagem. E aí depende totalmente do professor ficar só expondo o conteúdo, né? E algo que eu percebi no online, que o Rafa falou da questão do desafio, né, que eles têm nesse momento, né, de lidar, que a pressão sempre vai existir, né, e que ele estava falando no começo. Eu acho que uma coisa que eu percebi no online é que o online, ele depende que o aluno seja ativo. No presencial, o aluno que, por exemplo, não se interessava, ele ia na escola, sentava, assistia a aula, se ele não quisesse prestar atenção na aula, ele não prestava, se ele quisesse ficar até meio de 20 e depois ir embora, ok, e assim, ele não tinha a obrigação de ser ativo, né? Agora, no online, ele precisa levantar, ele precisa ligar o celular ou o computador, ele precisa assistir as aulas, sair de uma aula, entrar na outra, ele precisa assistir, mandar tarefa no chat e responder a prova. Então, é algo que depende deles, né? E o rendimento deles, a nota deles, no fim das contas, não vai ser o mais importante, porque eles conseguem tirar nota se eles colarem, né? Por exemplo, se eles buscarem respostas e por aí vai. Mas o que vai dizer se eles estão aprendendo e se eles estão rendendo nesse momento é a interação que eles estão tendo, né? Se eles estão conseguindo absorver o conteúdo, se eles estão estudando em casa, né? E não só aquela nota, a média deles. E eu acho que esse é um desafio, né, para eles, né? De ser mais ativo no processo de aprendizagem, né? Não ficar dependendo que o professor faça tudo por eles. Sem dúvida, Pri. Obrigado pelo seu comentário. Gente, para a gravação aqui,